Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda semana do Projeto Mate Básica. É um enorme prazer estar aqui com vocês, depois da nossa primeira semana, né, onde a gente conversou ali sobre os sistemas de numeração, números naturais, múltiplos e divisores e os critérios de divisibilidade. Enquanto a gente estava falando ali sobre critérios de divisibilidade, surgiu uma classe de números, os números que tinham as propriedades especiais, né? Esses números a gente chamou de números primos, né, que são números que apresentam apenas dois divisores, e esses números eles vão figurar sobre toda a nossa aula hoje. A primeira coisa que a gente vai mostrar é que todo número inteiro ele pode ser obtido a partir de um produto de números primos. A esse processo a gente vai chamar de fatoração. A fatoração em si, o mecanismo utilizado, empregado lá, depois a gente vai também fazer algumas adaptações para utilizar esse processo na determinação de MMC e de MDC. Então, para iniciar a nossa discussão, primeiro a gente vai fazer essa definição, né, do que é um número primo. É aquele cujo conjunto de divisores apresenta apenas dois elementos. Essa palavra apenas, ela também pode ser substituída aí por exatamente. Isso quer dizer que um número vai ser primo se ele apresentar exatamente dois divisores. Por exemplo, o número 5 é primo. Porque se a gente olhar para os divisores de 5, a gente vê aqui ó, que o conjunto de divisores de 5, que nós chamamos na aula passada, né, de D5, ele tem exatamente dois elementos, o 1 e o próprio 5. Essa definição, da maneira como nós acabamos de dizer, né, apresentar um número é primo se ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ela não é tão adequada e tão precisa quanto essa que está aqui no quadro. Porque o número 1, ele é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, mas o número 1 aqui e o ele mesmo, né, seriam iguais. E por conta disso a gente teria apenas um elemento nesse conjunto de divisores aqui. Tá? Então, por conta disso, o número 1 não seria primo. O número 1 não é primo, segundo a nossa definição. E, além disso, existem outros tipos de número, como é o caso do número 9, que também não são números primos. 9 não é primo porque o conjunto de divisores de 9, D9, ele possui três elementos. O 1, o 3 e o 9. Quando um número tiver mais que dois divisores, né, como é o caso do 9 aqui, em que seu conjunto de divisores apresenta três elementos, a gente vai estar chamando esse número de número composto. Sabemos então que todo número inteiro ou é o 1, ou é um número primo, ou é um número composto. Como a gente vai ver os primos e vai estudar eles com bem detalhes, vamos identificar ali entre os primeiros números inteiros positivos quais são primos e quais não são. Fazer aqui uma lista de números primos em ordem crescente. Como a gente já viu, o número 1 não é primo. O número 1 só apresenta um divisor, que é ele mesmo. O número 2 é um número primo. O número 3 também é um número primo. O número 4 não é um número primo porque ele é divisível por 2, por 1 e por 4. Então ele tem três divisores. O número 5, como a gente já viu, é primo. O número 6 não é primo porque ele é divisível por 2 e por 3, pelos critérios de divisibilidade, né? Número 7 é primo. Número 8 não é primo porque é divisível por 2, é divisível por 4, é divisível por 8. Tá? Tem mais de dois divisores aí. Número 9, eu coloquei aqui na lista, né? Mas não é primo, ele é divisível por 3, foi o nosso último exemplo, né? 9 também não é. O 10 é divisível por 5, é divisível por 2, também não é primo. Número 11. E assim sucessivamente. A gente já vai pulando, 12 não é, 13 é primo, 14 é par. Observem que o único número par e primo é o número 2, tá? Demais, todos os outros pares vão ser divisíveis por 2, então logo não vão ser primos. Então a gente pode seguir somente checando os números ímpares, né? 14 não é, 15 também não é primo porque é divisível por 5. 16 também não é porque é divisível por 2. 17 é um número primo.
19 também, 20 não é, 21 é divisível por 7 por 3, 22 é par, 23 é um número primo. O próximo que vai aparecer, checando, vocês vão ver, é o 29. Depois do 29, 31. Depois do 31, a gente tem 32, não é porque é divisível por 8. 33 é divisível por 3. 34 é divisível por 2. 35 é divisível por 5. 36 é divisível por 6, por 2 e por 3. 37 é um número primo. De um modo geral, esses aqui vão ser os primeiros números primos que a gente vai encontrar e a gente vai acabar utilizando eles quase sempre no procedimento que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, agora que nós vimos um pouquinho quem são os números primos, quero esclarecer uma coisa. Desde a aula passada a gente tem dito que eles são especiais e até o momento a gente viu apenas uma caracterização deles, dizendo que números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores. De fato, isso já vai diferenciar eles de todos os outros números, mas não demonstra muito bem o porquê deles serem especiais. O que os torna de fato especiais é esse teorema aqui, chamado de teorema fundamental da aritmética. A aritmética é a parte da matemática que estuda os números inteiros e essas relações de divisibilidade, multiplicação e por aí vai entre eles, tá? Então, esse teorema aqui, ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, que todo número composto ele pode ser obtido de um produto de números primos. Observem a força disso aqui. Está dizendo para a gente que qualquer número tem ali na sua estrutura, de alguma maneira, um número primo. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, com a biologia, a gente pode dizer que os números primos estão para a matemática, assim como um átomo de carbono está para a biologia. A gente sabe que todos os seres vivos têm ali na sua composição química átomos de carbono, né? Os átomos de carbono estão presentes na vida. Isso é o que os números primos são para a matemática. Vamos olhar para um exemplo. Se nós considerarmos o número 100, observe que o número 100 pode ser descrito como um produto de números primos. Por quê? 100 a gente sabe que é 10 ao quadrado. Isso é 10 vezes 10. O número 10, por sua vez, a gente pode escrever como sendo 5 vezes 2. Né? Então isso é 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2. Isso aqui é um produto de números primos. Né? Claro, a gente ainda pode simplificar essa notação aqui, escrevendo esses dois números como potências. Né? Então a gente teria aí 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, sendo uma decomposição para o 100 em fatores primos. Tá? Isso aqui, esse exemplo não é uma prova para o teorema. De fato, a prova desse teorema é um dos argumentos mais bonitos da matemática. É bem antiga, tá? Ela data de lá de 300 a.C., ou pelo menos 300 a.C., onde ela aparece ali no livro Os Elementos de Euclides. E ela usa um argumento ou uma técnica que é chamada de redução ao absurdo. Mas vocês podem estar consultando, a gente vai tentar postar nos materiais complementares, para quem quiser dar uma olhada e verificar por si. Tá? De fato, o teorema é válido. Isso aqui, essa decomposição, ela vai ser sempre verdadeira. E esse procedimento que a gente fez aqui, para escrever o 100 como um produto de fatores primos, da maneira que nós fizemos, não é tão natural e não tão simples de ser trabalhada com um número qualquer. Por isso, a gente vai ver uma técnica ou um mecanismo de determinar esse produto aqui que a gente vai estar chamando de fatoração. Essa fatoração vai servir para qualquer número e a gente vai ver como obtê-la seguindo alguns passos. Vamos falar da fatoração. Para a gente entender como a fatoração funciona, vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver esse procedimento na prática. Inicialmente, a gente vai escrever aqui o número a ser fatorado e vamos fazer uma barra na vertical. Desse lado da barra, a gente vai escrever aqui os números primos. Desse lado aqui vão ser os quocientes do número inicial por cada número primo, e assim a gente vai tomar sempre, pegar esse número aqui, um número primo pelo qual esse é divisível, e depois a gente vai escrevendo os respectivos quocientes. Como assim? Olha só, aqui a gente pode pegar qualquer número primo, tá? Mas por questão de organização e você não se perder, saber se já usou um número primo ou não,
a gente vai sugerir aquela ordem crescente que a gente viu. Então, na nossa lista de números primos, o primeiro número primo que aparece é o número 2. Então, a gente vai testar aqui inicialmente a divisão por 2. Sabemos que esse número é divisível por 2 porque ele é um número par. A gente já viu do critério de divisibilidade. Então, dividindo por 2, a gente teria 150, né? Então, a gente representa desse lado aqui o quociente desse pelo número primo. E agora, o que fazer? A gente vai repetir esse processo, tá? Esse número aqui ainda é divisível por 2? Sim, é um número par. Então, a gente continua dividindo por 2. 150 por 2, 75. Agora, observe o seguinte. Esse número aqui já não é um número par, tá? Não é um número par. Então, ele não vai ser mais divisível por 2. Para a gente não se perder, vamos passar para o próximo número primo, que é o 3. De fato, eu enxerguei primeiro a divisão aqui do 75 por 5. Termina em 5, nada impediria de colocar aqui, tá? De fazer essa divisão. Por uma questão de organização, a gente vai testar a divisibilidade por 3. De fato, 75 é divisível por 3, porque 7 mais 5 vai dar 12. 12 é divisível por 3, tá? Então, a gente vai colocar aqui 75 por 3 e vai obter assim 25, tá? 25, agora sim, ó, também, né, assim como 75, ele vai ser divisível por 5. 75 é divisível por 5 porque termina em 5. E isso aqui vai resultar em 5. Daí 5 dividido, só dá para dividir por ele mesmo, né, porque é um número primo, e aí a gente vai obter 1. Obtendo 1 desse lado aqui, já não há uma divisão a fazer por número primo. Então, assim a gente vai encerrar o nosso processo. E com isso a gente obtém que o 300 ele vai ser dado pelo produto desses números aqui, já que a gente foi fazendo divisões sucessivas, né, para que a gente retorne ao 300, a gente vai multiplicar por cada um desses aqui, ou por todos esses aqui, né? Então a gente vai ter, ó, 2 vezes 2, que vai dar 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Então a gente tem 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Essa é a decomposição do 300 em fatores primos. Como segundo exemplo de fatoração, a gente vai obter aqui a decomposição do 294 em fatores primos. Então, pelo que a gente conversou anteriormente, vamos fazer aqui a nossa barra na vertical, tá? Daí a gente vai passar a consultar agora ou a determinar as divisões, né, por cada um dos números primos. O primeiro número primo que a gente vai pegar é o 2, de fato esse número é divisível por 2 porque é par. 294 dividido por 2, isso é quase 300, então a divisão seria quase 150. E de fato você pode estar verificando aí que isso vai dar 147. Esse número aqui não é mais divisível por 2, porque ele é ímpar, mas se a gente somar tudo, ó, 1 mais 4 vai dar 5, né? 5 mais 7 vai dar 12, e 12 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Dividindo isso aqui por 3, como isso é quase 150, na divisão por 3, isso aqui tem que dar quase 50, né? De fato, também você pode estar verificando aí que isso aqui vai resultar em 49. E 49, a gente sabe que 49 é divisível por 7, né? 7 vezes 7 resulta em 49, da tabuada do 7, tá? Senão a gente também poderia testar aqui o critério de divisibilidade, né? Pega o último algarismo, separa, fica só com 4, o dobro do último algarismo, 2 vezes 9 dá 18, 18 menos 4 é 14, 14 é divisível por 7, então de fato isso aqui é divisível por 7, tá? 49 dividido por 7 vai dar 7, como 7 é primo, não resta mais o que fazer. Então dessa divisão resulta em 1 e portanto a gente vai ter aqui a decomposição do 294, sendo escrito como 2 vezes 3 vezes 7 vezes 7, né, que é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Tá? Então essa aí seria a decomposição do 294 em fatores primos.